Existe um lugar nas montanhas de Chichibu, no Japão, que simplesmente não está nos mapas. Um lugar que é mais um segredo, um sussurro, do que um ponto geográfico, né? Exatamente. O nome dele, Torre das Caveiras, nem é oficial. É só como os locais se referem a ele. E hoje a gente vai mergulhar num texto investigativo que tenta juntar as peças desse quebra-cabeça. Relatos, descrições, especulações. É um material bem denso. Pois é. A nossa missão aqui é tentar entender o que é essa torre, porque ela parece existir, assim, totalmente à margem de tudo, e que segredos ela pode guardar. Ok, vamos desvendar isso. E eu acho que a gente tem que começar pelo cenário, porque ele torna o mistério ainda maior. Chichibu não é um lugar qualquer. Não mesmo. O texto que a gente está usando faz questão de frisar isso. A cidade é um centro espiritual importantíssimo. Tem aquela rota de peregrinação famosa de 34 templos dedicados a Kannon, a Bodhisattva da Compaixão. Séculos de história. Isso! As florestas são sagradas, os festivais são ancestrais. É um lugar de fé. E o fato de essa torre existir ali tão perto, mas totalmente desconectada de tudo isso, o texto chega a chamar de uma afronta espiritual. É como se fosse um software rodando num hardware que não tem nada a ver. E essa incompatibilidade, ela começa na própria arquitetura da torre. Na base de tudo, literalmente. O texto descreve a torre como uma forma piramidal. Bom, isso por si só já é um choque cultural gigantesco no Japão. Totalmente. A arquitetura sagrada japonesa busca harmonia, integração com a natureza, madeira, telhados curvos. E uma pirâmide de concreto é o oposto. É uma forma que se impõe, que agride a paisagem. É uma declaração. E a localização reforça essa ideia de isolamento de propósito, sabe? A torre está longe de qualquer estrada, engolida pela vegetação, sem uma placa, sem nada. A mensagem clara. Não é para você achar isso aqui por acaso. Foi feita para não ser encontrada. O que nos leva à pergunta: se não foi feita para ser vista, para que ela serve? E o que é fascinante aqui é que a forma de pirâmide, nesse contexto, provavelmente não é uma escolha de estilo, sabe? É funcional. Ah, interessante. A fonte menciona especialistas que sugerem que essas formas geométricas puras, ainda mais em locais isolados, quase sempre têm um propósito. Elas podem concentrar, direcionar ou, e talvez aqui seja o mais importante, isolar algum tipo de energia. Ou uma presença espiritual. Exato. A própria arquitetura vira um instrumento para o ritual. Não é um templo para rezar. É uma máquina. Uma ferramenta, não um abrigo. E o acesso a essa ferramenta é tão esquisito quanto a forma dela. Bizarro, né? Não ter porta no térreo. Não tem. A única entrada é uma gambiarra no segundo andar. Um buraco na parede tapado com tábuas velhas, entulho. O texto deixa bem claro que isso foi feito bem depois. O que abre duas possibilidades, né? Ou a entrada original foi selada para sempre. Ou alguém reabriu o lugar à força. Alguém que queria entrar, mas, digamos, não tinha a chave. E nos dois casos, reforça a ideia de que era um lugar feito para ser fechado, hermeticamente. A nossa fonte cita um explorador de ruínas, um japonês conhecido como Gakuran-man. Ah, sim, o pessoal do Haikyuu. Isso. E é importante dizer que ele não é um caça-fantasmas. O foco dele é quase arqueológico. É na história, na decadência dos lugares. Isso dá um peso enorme para o que ele descreve. Com certeza. E a descrição dele é perturbadora. Ele fala de uma sensação de desconforto físico constante lá dentro. Uma ansiedade que não para de crescer. Uma pressão no ar. A frase dele que o texto destaca é forte. O lugar não quer ser ocupado por muito tempo. E o segundo andar parece que foi projetado para garantir exatamente isso. A descrição é de um caos absoluto. Eletrodomésticos velhos. Geladeiras, TVs de tubo, máquinas de lavar, tudo empilhado de qualquer jeito, quase até o teto, uma montanha de lixo dos anos 70, 80. E uma pilha tão instável que engenheiros que foram consultados pelo texto dizem que o risco de colapso é real, o chão pode ceder a qualquer momento. O que leva à pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Por que alguém levaria toneladas de lixo doméstico para dentro de um lugar que parece ritualístico? Não faz o menor sentido. É a grande dissonância do lugar. O texto explora umas teorias. A mais óbvia,
Vândalos usaram como lixão. Mas a fonte acha improvável, pela logística de levar tudo aquilo para um lugar tão remoto. Seria muito trabalho só para jogar lixo fora. Exato. A outra possibilidade é uma tentativa de profanar o lugar, de quebrar o sagrado com o mundano, com o lixo. Tipo um exorcismo com lixo, em vez de água benta. É uma forma de ver. Mas tem uma terceira hipótese, que o texto acha a mais estranha de todas. E se aquilo tudo for uma oferenda? Uma oferenda? De televisões e geladeiras? Um sacrifício bizarro de itens do dia a dia, talvez para apaziguar ao que quer que esteja lá. Cada objeto representando uma vida, uma memória. Seja qual for a resposta, esse contraste entre o sagrado e o profano é a chave do mistério ali. Ok, então o segundo andar é esse caos, esse beco sem saída. Mas aí o texto nos leva para cima, para o último andar. E a descrição muda da água para o vinho. Parece outro lugar. Completamente. É uma quebra total. O explorador sentiu o ar mudar, o cheiro de mofo sumiu, ficou tudo mais limpo. Enquanto o segundo andar é o caos, o último andar é a ordem. E uma ordem bem chocante. O espaço está super preservado, sem vandalismo, sem o lixo. E é lá que está o que dá nome ao lugar. Os crânios humanos. Mas não jogados de qualquer jeito. Eles estão esculpidos e organizados com uma precisão cerimonial. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Não são crânios brutos, tipo troféus de guerra. A descrição é de um trabalho artístico, quase delicado. Com entalhes complexos, sabe? Símbolos geométricos, padrões simétricos cobrindo tudo. Não parece violência, parece veneração. Ou, talvez, uma função. Exato. E o texto ressalta que não são símbolos aleatórios. Um antropólogo consultado identifica padrões que lembram mandalas tântricas, mas assim, distorcidas, misturadas com sigilos de alquimia ocidental. Uma fusão que não deveria existir. Não deveria. É como achar hieróglifo egípcio e código binário na mesma pedra. Não bate. Isso para mim é o mais arrepiante. A violência a gente até entende, de uma forma primitiva. Mas uma veneração metódica, artística de restos mortais, com uma linguagem que não pertence a lugar nenhum. Isso é muito mais estranho. E a cena se completa com o que está em volta. Tem um altar, e perto dele o explorador achou tocos de velas. Velas recentes, né? Sim, a análise da cera indicou que algumas foram usadas semanas ou meses antes. E nas paredes, inscrições. Uma parte em kanjis antigos, mas a maioria são símbolos que não correspondem a nenhuma escrita conhecida. Uma língua própria do lugar. Exato. E os especialistas? Isso se encaixa em alguma seita, algum folclore? Absolutamente não. E esse é o ponto central. A fonte é categórica. Antropólogos, historiadores, todos dizem que isso não corresponde a nada documentado no Japão. Nada. Então, é algo totalmente novo? A hipótese mais plausível que o texto apresenta é a de um culto privado, secreto, que se desenvolveu totalmente isolado. E o detalhe das velas é crucial. Quem quer que faça esse ritual ainda está por aí. A prática pode estar ativa. O que nos leva à reação do mundo exterior. Ou melhor, à falta de reação. O texto fala de um silêncio quase total das autoridades locais. Não representa interesse público. É a resposta padrão deles. Mas isso não pode ser só burocracia. Uma construção ilegal que eles não querem ter o trabalho de investigar? O texto explora isso, mas acha difícil. Numa região pequena como o Shichibu, uma torre dessas não passaria batida por décadas. É impossível. O silêncio, segundo a análise, parece mais um não queremos saber do que um não sabemos. Uma evitação ativa. Uma forma bem japonesa de dizer não vamos mexer nisso. E esse silêncio oficial contrasta totalmente com os relatos sussurrados dos moradores mais antigos. Eles não falam em público, mas as histórias existem. Histórias que parecem de filme de terror, né? Totalmente. Luzes fracas de madrugada, cânticos baixos em noites sem lua, gente sendo vista subindo a trilha e sumindo no meio das árvores. Claro, nada disso é confirmado, são boatos. Mas a persistência desses boatos por gerações mostra que a torre ocupa um lugar muito real no imaginário dali. E é aí que a nossa fonte entra na parte mais mística, conectando tudo a um conceito chamado Kekai. Kekai. O que é isso exatamente? Um Kekai, na tradição japonesa, é como uma barreira.
uma zona espiritualmente isolada. É um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual fica perigosamente fino. E perigoso. Sempre perigoso. Não necessariamente mal, mas instável. É uma fronteira. E toda fronteira precisa ser vigiada, mantida. Então, a torre inteira, com essa arquitetura isolante, ela poderia ser um quecai físico, um ponto de contenção. Exatamente. E se a gente olha por essa lente, tudo muda. Os crânios não seriam troféus, seriam âncoras. Ferramentas para prender algo, ou alguém, dentro do quecai. E os símbolos seriam a fechadura. E as velas não seriam por fé, mas para manutenção da barreira, para reforçar a tranca. E isso levanta a pergunta mais importante de todas, né? Se é manutenção de quê? O que está sendo contido ali? Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as peças que o texto nos deu. A gente tem uma pirâmide que é estranha para a cultura local, feita para não ser achada e para isolar alguma coisa. O interior, que vai do caos do lixo à ordem de um ritual desconhecido. Um altar com crânios esculpidos com uma simbologia única e com sinais de que alguém esteve lá recentemente. Silêncio total das autoridades, mas lendas assustadoras entre os locais. E a possibilidade de tudo ser um quecai, uma prisão. As perguntas que o texto deixa no ar são inevitáveis. Se o lugar está abandonado, por que tem atividade recente? Quem mantém esse ritual vivo? A reflexão mais inquietante da fonte e que fica na cabeça é que talvez o nosso erro seja tratar a torre como uma ruína. Ruínas são o fim de uma história. E a torre não seria um fim. Talvez ela seja uma pausa. O texto sugere que ela está em repouso, esperando para cumprir sua função. A ideia que é fascinante é que existem espaços no nosso mundo onde rituais antigos nunca acabaram, eles só se esconderam. A fé, ou a necessidade por trás deles não sumiu, só deixou de ser pública. Nessa visão, a torre não estaria abandonada. Ela estaria em vigília. Em vigília, esperando. Essa palavra muda tudo. Não é um lugar morto, é um lugar adormecido. Isso. E isso nos leva a um último pensamento que vem direto da análise do nosso material. A fonte sugere que a função mais provável da torre é a de contenção. Se isso for verdade, se o objetivo de tudo aquilo, dos crânios, das velas, é manter algo preso, a pergunta final não é sobre o que está lá dentro. A pergunta é sobre nós, aqui fora. O que aconteceria ao mundo se essa manutenção, um dia, falhasse? O que seria liberado se a vigília terminasse?